Há verdades tão perigosas que foram deliberadamente varridas para debaixo do tapete da história, escondidas da luz para nunca mais serem descobertas. Ideias que, se reveladas em sua plenitude, teriam o poder de desmantelar dogmas, desconstruir instituições e redefinir a própria fundação de nossa fé. Hoje vamos arrancar o véu que cobre um desses segredos mais perturbadores. Prepare-se para uma jornada que o levará aos recônditos da filosofia proibida, a um confronto direto com a figura central do cristianismo e a uma revelação sobre um Jesus que, por séculos, foi sistematicamente banido. Quem ousaria desafiar as narrativas mais sagradas da humanidade? Quem teria a audácia de reinterpretar a divindade a ponto de ser excomungado por sua própria comunidade e amaldiçoado pelas grandes potências religiosas de seu tempo? Seu nome era Baruch Spinoza, um homem cuja vida, em sua aparente simplicidade, escondeu uma profundidade intelectual e uma coragem moral que poucos ousaram possuir. Nascido na vibrante e, ironicamente, relativamente tolerante Amsterdã do século XVII, em uma família de judeus sefarditas que haviam fugido da Inquisição portuguesa, Spinoza herdou um legado de busca pela verdade e, paradoxalmente, de perseguição por ela. Seu mundo era um caldeirão de efervescência intelectual e rigorismo religioso. A Holanda, embora um porto seguro para muitos refugiados religiosos, ainda era um lugar onde as divergências teológicas podiam custar muito caro. Spinoza, um jovem brilhante, mergulhou nos estudos da Torá, do Talmud, da filosofia medieval judaica e, ao mesmo tempo, absorvia avidamente as novas correntes do pensamento europeu. Descartes, Hobbes, Giordano Bruno. Ele não era apenas um estudante, era um sintetizador, um visionário que via conexões onde outros viam barreiras e que ousava questionar o que era considerado inquestionável. Sua mente afiada não se contentava com as respostas prontas. Aos poucos, as contradições entre a revelação bíblica literal e as descobertas da ciência, entre a tradição teológica e a lógica racional, começaram a corroer os fundamentos de sua fé ortodoxa. Seus questionamentos eram sussurrados nos círculos intelectuais de Amsterdã, atraindo tanto admiradores quanto inimigos perigosos. Spinoza não buscava notoriedade. Ele buscava a verdade, não importando onde ela o levasse. E o caminho que ele escolheu o levaria para longe da comunidade que o criou e para as páginas da história como um dos pensadores mais radicalmente originais. Aos 23 anos, o impensável aconteceu. Em 1656, a comunidade judaica de Amsterdã, cansada de suas heresias crescentes e temendo a contaminação de suas ideias entre os jovens, emitiu um xerém, a mais severa forma de excomunhação. As palavras do decreto de excomunhão ainda ecoam com uma força aterrorizante. Que ele seja amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite, amaldiçoado ao deitar-se e amaldiçoado ao levantar-se. O Senhor nunca mais o perdoará. Spinoza foi banido, isolado, e qualquer contato com ele era proibido. Sua família, seus amigos, todos foram instruídos a tratá-lo como um morto. Mas este banimento, em vez de silenciá-lo, apenas solidificou sua convicção e o empurrou para uma busca ainda mais solitária e profunda pela verdade. Ele trocou as doutrinas rabínicas pelo universo da razão pura, tornando-se o que hoje conhecemos como Baruch Spinoza, um filósofo para a eternidade. Foi nesse isolamento intelectual forçado que Spinoza lapidou sua obra máxima, a Ética demonstrada à maneira geométrica. Uma obra monumental, escrita com a precisão e a frieza de um teorema matemático, mas cujo conteúdo é explosivo. Aqui, Spinoza apresenta sua visão de Deus, não como um criador antropomórfico, sentado em um trono celestial, mas como a própria substância infinita e eterna de tudo o que existe. Deus ou a natureza? Deus se vê natura. Não era uma metáfora, mas uma equivalência ontológica. Não há nada fora de Deus, e Deus não é uma entidade separada do universo, mas a totalidade do universo.
Para o filósofo, cada árvore, cada estrela, cada pensamento humano, cada lei física é uma manifestação, um modo dessa única e infinita substância. A mente humana é um modo do atributo pensamento de Deus, e o corpo é um modo do atributo extensão. Não existe livre-arbítrio no sentido tradicional, pois tudo é determinado pela natureza divina. Esta é uma visão radical que anula a necessidade de milagres, pois a natureza, sendo Deus, opera por leis imutáveis e perfeitas, e redefine a própria essência da adoração e da moralidade. Adorar a Deus, para Spinoza, é compreender e aceitar a ordem necessária do universo e viver de acordo com a razão, que nos leva à verdadeira liberdade e bem-aventurança. Mas o que tudo isso significa para a figura de Jesus Cristo? Aqui, entramos no cerne do segredo chocante e do Jesus banido de Spinoza. Em sua obra, Tratado Teológico Político, Spinoza abordou diretamente as Escrituras e a figura de Cristo, não como um teólogo ortodoxo, mas como um crítico filosófico. Ele aplicou o mesmo rigor racional à Bíblia que aplicava a qualquer outro texto, buscando seu significado histórico e contextual, em vez de sua verdade literal divina. Para Spinoza, os profetas bíblicos não receberam revelações sobrenaturais de um Deus transcendente. Em vez disso, sua profecia era uma forma de imaginação vívida e persuasão moral, adaptada à capacidade de compreensão de seus contemporâneos. Eles compreendiam as leis naturais e a moralidade em um grau superior, e as comunicavam de forma que as massas pudessem entender e seguir. E Jesus? Para Spinoza, Jesus era o maior de todos os profetas, um homem de sabedoria incomparável. Mas sua grandeza não residia em ser a única encarnação de um Deus pessoal que suspende as leis da natureza. Pelo contrário, Jesus era o paradigma da razão e do amor divinos. Ele possuía uma compreensão intuitiva e quase perfeita de Deus, isto é, da própria natureza e de suas leis eternas. Sua mensagem principal não eram os milagres ou rituais, mas sim a lei divina universal do amor ao próximo e da obediência à razão, que é a verdadeira obediência a Deus. A visão de Spinoza sobre Jesus é a de um mestre moral, um exemplo sublime de como viver em harmonia com a ordem divina do universo através do intelecto e da caridade. Os milagres, para Spinoza, eram eventos naturais mal compreendidos pela ignorância da época, ou interpretações simbólicas, e não suspensões das leis divinas. A divindade de Jesus, nesse contexto, não era uma unicidade ontológica com um Deus pessoal, mas uma comunhão exemplar com a compreensão da natureza divina universal, que é acessível a todos através da razão. Em essência, Jesus era o homem que melhor compreendeu Deus, não o Deus que se fez homem em sentido literal. Este é o Jesus banido, um Jesus despojado de seu caráter sobrenatural, de sua divindade exclusiva, de sua capacidade de realizar milagres no sentido literal. Para Spinoza, a verdadeira mensagem de Jesus havia sido obscurecida, distorcida e instrumentalizada pelas instituições religiosas ao longo dos séculos. A Igreja, ao insistir em dogmas, rituais e milagres como provas de fé, teria, ironicamente, afastado os fiéis da verdadeira compreensão de Deus e da mensagem ética central de Jesus. Ao focar no medo do castigo e na promessa de recompensas sobrenaturais, as religiões afastavam os fiéis da busca racional pela verdade e do amor genuíno, que, para Spinoza, eram o caminho para a verdadeira bem-aventurança. A religião proibida de Spinoza não é um culto secreto, mas sim uma forma de espiritualidade baseada na razão, na compreensão da natureza divina imanente
e na prática universal do amor e da justiça, que transcende os dogmas e as fronteiras confessionais. Esta era a verdadeira ameaça que suas ideias representavam para as autoridades religiosas da época. Se Deus é a natureza, se Jesus é um sábio exemplar, e se a verdadeira fé reside na razão e na ética, então a autoridade dos sacerdotes, os rituais da igreja e a literalidade das escrituras perdem sua base exclusiva. Os ecos do anatema lançado sobre Spinoza reverberaram por toda a Europa. Não apenas a comunidade judaica o amaldiçoou, mas as autoridades cristãs também o viam como um ateu perigoso, um subversivo que minava as fundações da moralidade e da ordem social. Seus livros eram queimados, seus escritos eram proibidos e seu nome se tornou sinônimo de heresia e perdição. Ele foi ostracizado, enfrentou tentativas de assassinato e viveu uma vida de reclusão e modéstia, sustentando-se polindo lentes óticas. Mas o silêncio imposto à sua vida não conseguiu silenciar suas ideias. Spinoza, banido e amaldiçoado, tornou-se um farol para o pensamento iluminista. Sua crítica bíblica abriu caminho para a exegese moderna, onde as escrituras são analisadas com rigor histórico e filológico. Seu panteísmo influenciou poetas como Goethe, filósofos como Schelling e Hegel, e até mesmo cientistas como Einstein, que viam na ordem do universo uma manifestação da divindade, ressoando com a visão spinoziana de Deus sive natura. O Jesus banido de Spinoza, longe de ser um mero exercício acadêmico, é um desafio atemporal à nossa compreensão da fé. Ele nos força a questionar: o que realmente sabemos sobre as figuras que veneramos? Quantas camadas de interpretação, ou talvez de distorção, foram adicionadas ao longo dos séculos? A verdadeira espiritualidade reside na adesão a dogmas rígidos, ou na busca pessoal e racional pela verdade e na prática do amor e da compaixão, que, para Spinoza, eram o caminho para a verdadeira bem-aventurança? A ousadia de Spinoza foi de olhar para o sagrado com os olhos da razão, buscando uma verdade que pudesse ser compreendida pela inteligência humana, e não apenas aceita pela fé cega. Ele nos legou não apenas uma filosofia, mas um método, a coragem de questionar, de buscar a coerência lógica e de seguir a verdade onde quer que ela nos leve. Mesmo que isso signifique confrontar e desmantelar nossas próprias certezas mais arraigadas. Em um mundo onde as fronteiras entre a fé, a ciência e a filosofia continuam a ser debatidas, o legado de Spinoza e sua ousada revelação do Jesus banido permanecem mais relevantes do que nunca. Eles nos convidam a uma reavaliação profunda, a uma introspecção sobre a natureza de nossa própria espiritualidade. Será que a verdadeira luz estaria escondida, não em mistérios sobrenaturais, mas na clareza da razão e na unidade inerente de toda a existência, como Spinoza ousou propor? O que você pensa sobre as ideias de Spinoza e sua interpretação de Jesus? Será que essa visão banida tem o poder de libertar a fé de dogmas opressores, ou ela dilui a essência do que consideramos sagrado? Compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. Se esta jornada pela filosofia proibida de Spinoza despertou sua curiosidade e o fez questionar as narrativas estabelecidas, não deixe de clicar no gostei, compartilhar este vídeo com aqueles que buscam a verdade além do convencional e, claro, inscrever-se no canal para desvendar mais segredos chocantes e mergulhar nas profundezas do conhecimento que o mundo tentou manter escondido. A verdade espera por você.